Então, começando mais um Passando a Limpo, e hoje nós vamos conversar com o ensino superior. Na segunda-feira conversamos com a Estela Salomão, secretária municipal de educação, falando sobre aí os primeiros anos da educação, o ensino, até o ensino fundamental, que é de competência do município de Angra dos Reis. E hoje conversaremos sobre o ensino superior. Na cidade nós temos diversas faculdades particulares, né? Universidades particulares, temos a Anhanguera, Estácio de Sá, algumas que são pagas. Temos aí o CEDERJ, que na verdade é um complexo de universidades públicas, mas com ensino à distância, EAD, e presencial, uma universidade federal pública aqui no município, somente a UF, e está aqui desde 1992. Converso com o Lício Caetano, chefe do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da UF Angra. Bom dia, Lício, muito obrigada pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Bom dia, Carla. Bom dia, amigos ouvintes, amigas ouvintes. É um prazer estar aqui, voltar aqui nesse momento tão importante para a universidade no Brasil, né? E um momento tão importante para a Universidade Federal, porque a gente tem que conversar, nosso objetivo aqui é conversar com a cidade, né? Conversar com Angra dos Reis, com a região aqui da Baía da Ilha Grande, sobre a importância da universidade pública para a sociedade brasileira e para a sociedade local especificamente. Exatamente. A UF existe em Angra dos Reis, começou a funcionar em Angra dos Reis em 1992 e até 2013 só oferecia o curso de pedagogia. Depois, começou a ofertar os cursos de políticas públicas e geografia. Professor Lício, esse processo de expansão, né, se deu através, como você falou, do Reúne. A gente está falando sobre os bastidores. Qual é a possibilidade hoje de acontecer de novo essa expansão? Mais ofertas de mais cursos na UF hoje? Então, mais ofertas, né, depende, né, dos recursos e programas, né, de universidade federal, do programa do governo, né, do governo federal, né. Falta intenção, né, a gente não tem observado até agora nenhuma intenção de ampliação de vagas públicas, né, de acesso ao ensino gratuito nas universidades, ou seja, não existe essa perspectiva e, sejamos justos, não é de agora, também o governo anterior também não houve programas, né, do governo Temer, que eu digo, programas de expansão, né? Seria muito importante ter isso, mas é importante também a gente consolidar e garantir o acesso aos estudantes que estão hoje, né? Então, se a gente tem, pegando assim, em 2015 a gente tinha cerca de 200 alunos, né? E com a abertura dos novos cursos, a gente vem tendo novas entradas a cada ano, que a gente chega hoje em dia a quase 700 alunos, né? Então, em 4 anos a gente ampliou de 200 para 700 alunos que não pagam nada para estudar, né? Que não pagam nada, que é um ensino gratuito, é um ensino de qualidade. A gente ampliou o número de professores, né? Eram quantos professores e agora são quantos professores? Cerca de 5 anos atrás tinha 30 professores, hoje nós temos 50. Professores doutores, né, que fazem ensino em sala de aula, fazem pesquisas na cidade, na região, e fazem projetos de extensão, que extensão é essa relação da universidade com a sociedade. Então você tem projetos de extensão relacionados aos desastres socionaturais, a projetos de levantamento de dados sobre políticas públicas no município, projetos de extensão que afetam diretamente a qualidade do ensino básico. Então, nossos estudantes estão nas salas de aula das escolas do município, fazendo estágio, fazendo programas de iniciação à docência, né, fazendo apoio a reformas curriculares e construção de currículos junto com os professores, formação de professores, né, participamos de projetos junto a movimentos sociais na cidade, junto ao poder público em Angra e Paraty. Então, assim, nós começamos a ter essa consolidação do número de professores, traz também um aumento, um adensamento, né, das atividades da universidade, que isso é uma característica da universidade pública e da universidade federal em particular, porque não é só o ensino em sala de aula. Na verdade, a presença da universidade, ela ultrapassa as salas de aula, porque ela vai se vincular, por exemplo, hoje a gente está discutindo o plano diretor da cidade, né, hoje a gente está discutindo, por exemplo, os impactos ambientais na Baía da Ilha Grande, hoje a gente está pensando lá em Paraty com a questão do ensino para as comunidades tradicionais, então dos guaranis, dos quilombolas, dos caiçaras, né? Então, assim, você tem diversas atividades, né, que a universidade se engaja, né? E isso tem um impacto muito importante para a cidade e que ele vem crescendo de forma intensa nos últimos anos, né? Então, talvez a imagem
que se tenha, né, do que foi a UF, né, do que foi a UF nos primeiros 20 anos de existência dela aqui, tinha uma atuação importante. Muitos quadros que atuam nas escolas públicas de Angra foram formados pela UF, né, então foi muito importante na qualificação desses profissionais, né, então ex-alunos, ex-alunas que hoje em dia estão na sala de aula. Mas a gente teve esse crescimento recente que tem um impacto até em número de pessoas que a gente mobiliza, né? Pensar professores, técnicos, terceirizados, alunos, chega a uma comunidade de quase 1.000 pessoas envolvidas, fora as famílias, né, que estão envolvidas com isso também. Então a gente tem uma presença na cidade, e isso ficou muito claro, ficou muito evidente, né, no dia das manifestações. Você vê a quantidade de estudantes na rua, com suas famílias, né, com o apoio dos pais, apoio dos filhos, né, muitos tem alunas, né, que trabalham de dia e aí de noite ficam com os filhos levam para a sala de aula, né, os alunos ajudam, né? Então tem esse espírito comunitário que é muito importante, né? Que a gente vivencia e aprende dentro da universidade. Você tocou num assunto importante, porque realmente desde 1992 a UF existe aqui no município de Angra dos Reis, e existe um dado, né? No país a gente tem mais de 5.500 cidades e apenas 298 delas têm uma universidade federal, e nós somos contemplados como uma universidade federal, apesar de termos apenas 3 cursos, mas temos a presença da academia, e é na academia da onde sai a ciência, né? O desenvolvimento da ciência e da tecnologia. É importante a gente dizer isso também, que apesar dela ter sido bastante discreta nos últimos 20 anos, realmente a gente vê um crescimento da atuação da UF na cidade de Angra dos Reis. Parecia que ela ia à margem, né, na beirada, parecia que não fazia parte do cotidiano da cidade, mas agora realmente a gente vê essa interação maior da Universidade Federal Fluminense com Angra dos Reis. Procede isso, professor? Sim, com certeza. Eu diria até que, assim, ter uma universidade federal, né, ela é uma oportunidade, né, e a cidade, né, a sociedade precisa abraçar essa universidade, né. A gente vê essa questão dos professores, né, como que existe hoje uma série de desprestígio, né, inclusive a profissão, né, do professor, tal, né, no qual ele tem que lidar com múltiplas situações, né? Você tem bairros da cidade, né, que praticamente o poder público, o que chega é a escola pública, é o professor ali na ponta, né? Então, é esse que às vezes vai lidar com os problemas das crianças, né, com problemas que aparecem na sala de aula, né? E esse olhar atencioso do professor, né, nas escolas, né, e que a gente vê também nas universidades, né, e que a gente está formando profissionais com essa qualidade, né, para poder lidar com a complexidade dos problemas que existem na sociedade. Então, a gente precisa... a universidade tem esse papel, né, de atingir, né, a sociedade através da formação dos profissionais, mas também dos projetos que a gente executa nessas escolas, né? São 9h48, eu converso com o Lício Caetano, ele é chefe do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da UF Angra. E também marcando presença aqui o aluno José Vitor, aluno de Geografia da Universidade Federal Fluminense, também aqui no nosso estúdio. Professor, muitos são os desafios da UF em Angra dos Reis, né? A gente tem que falar das conquistas, que foram a ampliação desse mais 2 cursos para a UF em Angra, e também da democratização do acesso, porque o Enem trouxe isso também, a democratização do acesso. Muitas pessoas falavam que a universidade pública era a universidade para os ricos, né? Por conta de ter acesso às melhores escolas, para se formarem e para poderem passar nos vestibulares antigos. Hoje o Enem ele trouxe essa democratização. Hoje nós vemos muitos alunos de baixa renda frequentando a Universidade Federal. O índice são de 2/3 dos alunos das universidades federais do Brasil são estudantes de baixa renda hoje em dia, né? Cerca de 1/3 tem menos de meio salário mínimo, né? E depois uns 25% também abaixo de um salário mínimo. Eu diria que em Angra dos Reis esse índice é até maior, da população de baixa renda que é atendida pela Universidade Federal, ela é até maior. E muitos desses alunos, às vezes, é a primeira pessoa da família a cursar um ensino superior ou universidade federal. Então isso tem um impacto, né, que chega à família, chega aos irmãos, chega aos primos. É um exemplo, né, no bairro, um exemplo na rua, um exemplo que as pessoas veem, um exemplo positivo de como, né, a pessoa pode se destacar,
né, através do estudo, através da busca do trabalho, né, através da própria interação social, né, que é muito importante. Então, você sai, muitas pessoas aqui em Angra, você tem essa cidade muito espraiada, né, muito espalhada ao longo da BR, você tem bairros que as crianças crescem e com pouca circulação, as pessoas não vêm para o centro da cidade, não vai para outro bairro, né, então você tem aquele estudante que ele circula, ele traz conhecimentos, ele tem um impacto que chega ali na ponta, né, então isso é muito importante, né, essa diversidade e a presença dessa população dentro da universidade, né? A gente está criando outros exemplos e isso traz impactos positivos em todos os âmbitos da cidade. Sim, isso eleva a autoestima das pessoas, né? E aí, com certeza, a melhor qualidade de vida. E a educação, através da educação que a gente realmente é uma das únicas formas de mobilidade social, inclusive. Professor, falando nisso, pensando nesses alunos de baixa renda, né? E você falou que o índice é ainda um pouco maior em Angra dos Reis. Existe aí uns desafios da UF. Tá lá num prédio, lá no polo universitário, lá na Verome, um prédio cedido pela prefeitura para a Universidade Federal. E muitos alunos falam sobre a questão do alojamento universitário, da assistência estudantil, né? Do alojamento universitário, da questão do bandejão, né? Que se chama bandejão, daquela alimentação com valor social, né? Com valor reduzido. E muitos alunos reclamam disso porque, às vezes, desistem da faculdade, não conseguem finalizar o curso, concluir o curso, por conta de não conseguir se sustentar dentro da cidade. Angra tem um custo de vida extremamente elevado, é uma cidade turística e nós percebemos isso em todas as cidades turísticas, que o custo de vida é bastante elevado e muitos não conseguem se manter porque não tem como pagar um aluguel, não tem como pagar a sua alimentação, né? Apesar de ter a educação gratuita garantida. Para esses desafios, né? O que se pensa? O que vocês pretendem? Onde vocês estão lutando para isso acontecer, a se tornar uma realidade? Então, grande parte desses recursos, né, justamente que chegam para essa população, né, dos estudantes de baixa renda, né, são aqueles que vão para as bolsas de assistência estudantil. Então, tem estudantes, né, a quantidade que recebem bolsas de assistência estudantil, que são as bolsas que não estão vinculadas necessariamente a um projeto de pesquisa, que a gente, né, mas que eles também têm contrapartidas, não é só receber a bolsa, mas eles têm que participar dentro da universidade, tem uma carga horária, né, no qual eles estão envolvidos em projetos da universidade. A gente tem o ônibus, né, então isso resolve, né, para muita gente, né, porque a passagem de ônibus na cidade é muito cara, o próprio serviço é muito deficiente, né, mas e a gente tem cerca de 200 estudantes que circulam com 2 ônibus, né, que circulam do Perequê até Jacuecanga, né, tem outro que vai Mombaça e passa no centro da cidade também e vem para Jacuecanga. Então a gente procura abarcar, né, moradores, né, de vários bairros da cidade, e isso é muito importante porque isso barateia, né, o custo da universidade. E não temos bandejão, não temos restaurante universitário aqui em Angra, né, e a questão também do alojamento também, que depende de investimento para a construção do alojamento, né, da moradia estudantil. Então, a gente precisa, né, o que a gente vê é o seguinte, que esses recursos que estão sendo cortados, quando eu falo assim, recursos verba livre... A gente vai falar sobre isso mais à frente. É justamente o que possibilitaria atender, né? Então, você está tirando diretamente dos mais pobres dentro da universidade, está tirando aí o acesso, está dificultando o acesso ao transporte, porque afeta, a verba do transporte esse tipo de verba, né? Embora alguns digam, não, isso não afeta o transporte, afeta sim, né? Quem diz isso está comprando a ideia errada. Afeta o transporte, afeta a alimentação, afeta as bolsas de permanência estudantil, afeta os projetos de pesquisa, afeta a manutenção dos equipamentos, né? Então a gente tem lá equipamentos disponíveis aos alunos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre a questão do corte, mas existe, por exemplo, um espaço lá que era do SESC, lá no Retiro, que foi doado para a Universidade Federal Fluminense, e na verdade não tem recursos para a construção desse polo na verdade, do complexo universitário lá naquele espaço. O que, por exemplo, conseguiria também construir ali um alojamento estudantil, né? Sim, teria um espaço suficiente. A gente está pleiteando, a gente até conseguiu algumas verbas de demanda parlamentar, né? Aquela verba de parlamentares para poder conseguir fazer essa obra, né? Mas realmente, né, demandaria um recurso maior para fazer uma obra que seria o nosso objetivo, né? Tá num campus definitivo, ali é um espaço que hoje é da UF, é um espaço federal, né? Esse campus do Retiro, né? No qual a gente atua ali com
atividades que a gente já realiza lá de pesquisa, de extensão, até mesmo como ensino, que a gente faz lá, só que a gente precisaria ali de uma reforma para poder... E como é que está o trâmite dessa verba? Existe então, a possibilidade real disso? Sim, sim, nós temos uma verba parlamentar, foram parlamentares... no ano passado, né, houve um recurso que foi destinado, só que esse recurso precisa chegar, né? Então, assim, na verdade, até esse recurso chegando, a gente consegue aplicar ele para esse ano, para o final do ano, só que assim, a gente precisa fazer esses recursos chegarem na universidade. Esse recurso só não basta, né? Tipo assim, mas seria um começo. Então, seria um começo para poder fazer uma obra emergencial, né, que já permitiria um uso mais intensivo daquela unidade. Agora, você tem também muitas unidades da UF, por exemplo, Macaé, que quem arcou com custo, né, Macaé, por entender a importância da universidade na cidade, a prefeitura arcou com custo das obras para construção, porque entende que ter uma universidade federal em Macaé é importante. Então, existe isso em vários lugares do Brasil, que o governo estadual, o governo municipal, né, fornece, né, parte desse apoio, como se faz na segurança pública, que não tem como se fosse um consórcio entre governo federal, estadual, municipal, para conseguir maior. construir então, assim, o campus lá. A gente precisa de diversos tipos de apoio para a gente poder conseguir executar a ampliação, né, do atendimento, né, então, da melhoria da infraestrutura. Está dada a dica, então, aí à Prefeitura e ao Governo do Estado para ajudar a UF nessa questão da ampliação. A obrigação do governo Sim, federal. a competência do governo federal. Então, por isso que a gente cobra, quando ele fala assim, estou tirando a educação básica. A educação básica tem recursos do município e do Estado. Agora, o principal, né, do governo federal e dos gastos nas universidades é do governo federal. Por isso também, quando a gente é afetado com 30%, né? Calma aí, calma, professor. O professor tá ansioso. Vamos lá. Então, nosso tempo é curto, a gente tem mais 3 minutinhos de entrevista. O Ministério da Educação bloqueou no final de abril uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre os gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Despesas obrigatórias, como assistência estudantil e pagamento de salários e aposentadorias, não foram afetadas. Professor Lício Caetano, chefe do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da UF Angra. Esse corte, então, ele afeta, sim, diretamente a universidade? Afeta o funcionamento, né, cotidiano da universidade, porque, primeiro, você tem uma situação que há 4 anos que as verbas que estão sendo destinadas para as universidades, elas têm se mantido praticamente as mesmas, né, em alguns casos até diminuído. Então a gente tem uma situação de estrangulamento, porque nesses 4 anos houve um crescimento, né? Como eu falei aqui, se a gente pegar o exemplo de Angra dos Reis, a gente tinha 200 alunos, tem quase 700. Então mais demanda de água, luz, de ônibus, combustível, de bolsas. Então, assim, a gente tem um aumento de gastos, né? Então, nessa situação de estrangulamento, né, que a gente já está no limite, né? Então, vem, em vez de o que deveria ser 30% a mais, né, eles retiram, né, dessas verbas que são as verbas que são utilizadas para o funcionamento da universidade. Então, é claro, isso aí exclui, né, porque a verba dos salários, dos aposentados. Quando a gente pensa assim, o orçamento todo envolve a questão dos salários, isso não foi mexido, porque eles, inclusive, nem podem mexer. Seria ilegal totalmente eles fazerem isso. Mas essa verba que garante o funcionamento cotidiano está sendo afetado, né? E eu digo com efeitos já imediatos, né? Quando a gente pensa assim, não, mas isso só vai ser em setembro. Não, porque já tem os serviços terceirizados, as contas já estão em atraso, já estão numa situação, né, que a cada mês é uma luta para poder, né, pagar ali, pagar aqui, várias coisas que já vão sendo cortadas, já vão sendo, né, já vão sendo rearranjadas para poder garantir o funcionamento permanente. Então, por exemplo, a gente tem curso de geografia que a gente faz muito trabalho de campo. O trabalho de campo é importante para a formação de geógrafo. Ele vai, aqui a gente foi Itatiaia, Nova Friburgo, Paraty, né, até trabalhos mais distantes da cidade do Rio de Janeiro e tal. Então, por exemplo, você tem um recurso que se escasseia, a gente tem um ônibus que tem que fazer o atendimento segunda a sexta e trazer os alunos, né? Então, de onde que vai começar a faltar? Começa a faltar trabalho de campo, começa a faltar da verba da diária, né? Que poderia auxiliar esse trabalho de campo. Então, você vai tendo, assim, efeitos que já estavam acontecendo, né? E que agora a perspectiva fica muito difícil, né? Difícil. Por isso, tanto essa reação, esse movimento tão grande, né? Não foi porque, movimento... Na verdade, a gente tem lutado pela educação, você vai ver que outros cortes em outros governos, quando aconteceram, né? A primeira vez que eu vim aqui nessa rádio foi em 2015,
15 para falar de uma greve que estava durando 5 meses das universidades federais, era o governo Dilma. Né? Então a gente fez uns 5 meses de greve. E agora, né, é porque a gente vê na pele como que isso está afetando, né, diretamente, os estudantes vêm, né, porque já existia um movimento grande para atender as necessidades básicas. E aí, nesse momento, né, além de não atender as necessidades básicas, a gente não tem piora o cenário ainda. Né, de expansão, tem um projeto de aumentar a oferta de vagas públicas. Além disso, você ainda tem um corte desse tipo. Então, isso é... Professor, teve aí um grande encontro aí no centro da cidade no dia 15 de maio. Teve no dia 8, no dia 15 e terá um agora no dia 30 de maio. Qual o horário e qual o local? Então, por conta, em protesto a essa questão do corte de 30 dos 30%? Pode falar. Então, vai ter no dia 30 de maio um movimento nacional, né, novamente, né, e Angra dos Reis vai participar desse movimento nacional, ocupando as ruas, né, novamente indo às ruas aqui no centro da cidade. Dia 30, que horas? Dia 30, bem, a gente tem que... Dia 30 já tem horário? Tem um horário, mas a gente provavelmente no final da tarde deve ter esse movimento. Ok, no centro, sempre no centro? No centro, para a gente mostrar também, né, a cara da universidade, dialogar com a população, né? É importante também desfazer algumas mentiras, né, que estão circulando, né, sobre a universidade. Isso é muito importante, né? Quem estiver ouvindo aí ajude a divulgar as verdades sobre a universidade. Né? Hoje tem uma palestra, então, rapidamente, só fala a agenda da palestra hoje. Hoje a gente vai ter uma atividade chamada UF nas ruas, né, que está acontecendo em todas as UFs, né? Então lá em Niterói está acontecendo, em Campos, Volta Redonda, e aqui em Angra também. A gente vai fazer lá na Praça do Village, no Jacuecanga, um debate de tarde, às 2h30, questões urbanas de Angra e o plano diretor. Vai ser com o professor Michael Chetri, a Amanda Dama, do Coletivo de Movimentos Sociais, e a Natália Lacerda de Carvalho, que é professora aqui do município, e é doutoranda lá na UFRJ, e é da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica também. Então, vai ser uma mesa de debates muito legal que vai ser feita na praça, e de noite vai ter o cineclube. A gente vai passar aquele filme O Menino e o Mundo e fazer um debate sobre o filme, né, sobre a questão da infância, da infância, a relação da criança com o mundo e tal. Então vai ser uma atividade bem legal às 7 horas, lá também na Praça do Village. Ok, então, eu conversei com o professor Lício Caetano, chefe do Departamento de Geografia e Políticas Públicas da UF Angra, também marcando presença aqui o estudante José Vitor, de Geografia. Lembrando que nosso tempo é bem curto, por isso a gente tem que ser um pouco mais rápido nas informações. Poderíamos conversar aqui por horas. O Passando a Limpo termina por aqui, só lembrando para você que hoje tem o primeiro encontro sobre a reforma da Previdência. Então, se você tem alguma dúvida em relação à reforma da Previdência, hoje, às 5 horas da tarde, lá no campo da Estácio, em Angra dos Reis, tem esse evento gratuito, sujeito à lotação, então você precisa se inscrever pelo e-mail, reformadaprevidência.oabangra@gmail.com. Muitas pessoas ainda em dúvida sobre essa proposta de reforma da Previdência, vale a pena você participar. Dia 23, quer dizer, amanhã, quinta-feira, dia 23 de maio, às 5 horas da tarde, lá no campus da Estácio, em Angra dos Reis. O Passando a Limpo volta na sexta-feira que vem. Essa matéria na íntegra você confere no nosso site costasufm.com.br.